Only me. Only me. All things are only me. Only me. All things are only. Now we find him again in this day, as the Bible said he would, put out the camp. For he ever remains the same, the Word, same yesterday, today, and forever. Agora, nós o encontramos outra vez neste dia, como a Bíblia diz que ele estaria colocado fora do arraial, pois ele permanece o mesmo eternamente, a palavra, o mesmo ontem, hoje e eternamente. They don't want him. Eles não o querem. They rejected him. Again with their counsel. Eles o rejeitaram outra vez com seus concílios. They would prefer today like they did then when he was on trial. Eles preferiram hoje como fizeram então quando ele estava sendo julgado. And today when the word is on trial, what's happened? E quando a palavra é julgada, o que aconteceu? They have rejected again like they did then and accepted a Barabbas, a murderer, instead of Christ. Eles têm rejeitado outra vez como eles fizeram então, aceitando um Barrabás, um assassino no lugar de Cristo. The council would do the same thing. O concílio faria a mesma coisa. And today, because they have rejected the word and the perfect vindication of the hour, they have sold out and preferred a Barabbas, the World Council of Churches, a murderer of the word. E hoje, porque eles têm rejeitado a palavra e a perfeita vindicação da hora, o têm traído e preferido a Barrabás, o Concílio Mundial de Igrejas, um assassino da palavra. Denies word, denies baptism, denies power, denies signs. Eles negaram sua palavra, negaram seu batismo, negaram seu poder, negaram seus sinais. And with a creed or tradition, again of wearing turnaround collars and everything. E credos ou tradição, usando outra vez colarinhos redondos e tudo mais, making themselves creeds and so forth, they're trying to, upon good works. Fazendo para si mesmos credos e assim sucessivamente. Eles estão tentando com boas obras. They wasn't ordained to life to begin with. E para começar, eles não foram ordenados pelo que é vivo. They had nothing to believe with. Eles não tinham nada com que crer. He that knows me knows my Father. Aquele que me conhece, conhece a meu Pai. And as the Father has sent me, so send I you. Como o Pai me enviou, eu também vos enviarei. The God that sent Jesus went in Jesus. O Deus que havia enviado a Jesus estava com Jesus. And the Jesus that sends you goes in you. E o Jesus que te envia vai em você. He that believeth in me, the works that I do shall he do also. Go ye into all the world. Aquele que crê em mim, as obras que eu faço também as fará. Ide por todo o mundo. And preach the gospel to every creature. E pregai o evangelho a toda criatura. Black, yellow, white, brown, whatever he might be. Negro, amarelo, branco, moreno, seja o que ele for. These signs shall follow them that believe. Wherefore all the world and every creature. Estes sinais seguirão aqueles que crerem. Para quem? Para todo mundo e para toda criatura. A little Baptist minister not long ago in Tucson came to me and said, Brother Branham, here's your trouble. You're trying to make this an apostolic age. Pequeno ministro batista não muito tempo em Tucson veio a mim e disse, irmão Branham, aqui está o seu problema. Você está tentando fazer com que esta era seja uma era apostólica. He said there is no such a thing as apostolic age today. Ele disse, não há tal coisa como
uma era apostólica hoje. Apostolic age is over. A era apostólica terminou. I said, it is? I didn't know it. Eu disse, é mesmo? Eu não sabia disto. Then he said, well, it is. I said, you sure? He said, sure, I'm sure. He said, all right. I said, how do you think it's over? He said, that was for the apostles. Então eu disse, bem, é isto. Eu disse, você tem certeza? Ele disse, claro que tenho certeza. Ele disse, está bem. Eu disse, como você pensa que já terminou? Disse, aquilo foi para os apóstolos. I said, Peter said on the day of Pentecost, do you believe his word? Yes, sir. Eu disse, Pedro disse no dia do Pentecostes, crê você em sua palavra? Sim, Senhor. He said, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ. Ele disse, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado no nome de Jesus Cristo. For this promise is unto you and to your children and to your children's children and to them that's far off, even as many as the Lord our God shall call. Porque esta promessa é para vós e para vossos filhos e aos filhos de vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. This same promise. We've got to come back to it. Dr. Simon Peter wrote a prescription. O Dr. Pedro prescreveu uma receita. The Bible said, is there no balm in Gilead? Is there no physician there? A Bíblia diz, porventura, não há unguento em Gileade? Well, you know, if you take a doctor's prescription when he finds the disease that's in your body, Ou não há lá médico? Bem, você sabe, se você havia uma receita médica, quando ele encontra uma enfermidade que está em seu corpo, and he writes that prescription, you better fill it, get some real drug instead of fill it just the way it's wrote. e ele prescreve aquela receita, é melhor você aviá-la, consiga um verdadeiro farmacêutico para aviá-la exatamente como está escrito. Because he has to put in so much poison and so much antidote, Porque ele tem que colocar tanto tóxico e tanto de antídoto, so much that your system will take. a quantidade certa que seu sistema tomará. You see, it's already been tried and proven, and you must take that prescription. Vê você? Isto já foi tentado e provado. E você deve tomar aquela receita. If you don't, you get some quack doctor to go to fooling with that don't know how to measure out that medicine right. Se não, você apanhará algum doutor charlatão para fazer loucura com aquilo, que não sabe medir aqueles remédios corretamente, ele te matará. He'll kill you. And if he puts too much weakness in it, won't do you no good. E se ele deixar muito fraco, não te fará bem algum. And that's what's the matter with a lot of you doctors. E este é o problema com muitos de vocês, doutores. You're fooling with that prescription. Vocês estão fazendo loucura com aquela receita. Peter said, I'll give you an everlasting prescription for you and to your children, them as far off, even as many as the Lord our God shall call, not come and join. Pedro disse, eu lhes darei uma receita eterna para vós e para os vossos filhos e para aqueles que estão longe, a tantos quantos nosso Senhor chamar. Não venha e una-te. But repent, every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the results. Amen. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis os resultados. Amém. The Holy Ghost, for the promises, prescriptions for you and to your children. Do Espírito Santo, porque a promessa esta é receita para vós e para os vossos filhos. Some of you quack doctors quit writing those fake prescriptions. Agora alguns de vocês, doutores charlatões, parem de prescrever estas falsas receitas. You're killing your people. Vocês estão matando o seu povo. That's the reason the real thing isn't getting to them. Yes. Esta é a razão pela qual a coisa verdadeira não está chegando a eles. Sim. You know, on this same prescription, how the doctor finds his medicine. Vocês sabem, nesta mesma receita, como o doutor encontra seus remédios. They always taking
The scientists try to figure up something, then they give it to a guinea pig. Eles sempre tomam e os cientistas tentam fazer algo, então eles dão aquilo para uma cobaia And see if it kills him or not. para ver se aquilo o mata ou não. And then, medicine's got a chance to take. You might get well and it might kill you. E então você sabe, o remédio é uma chance que você está tomando. Você pode ficar bom e isto pode te matar. Vem! See, because all people are not like guinea pigs, maybe. So, but there's one thing about this prescription. It's for all. Talvez seja porque muitas pessoas não são como cobaias, então, mas há uma coisa a respeito dessa receita. É para todos. And then, any real good doctor that got a lot of faith in his own medicine, he won't ask somebody else. E então, qualquer verdadeiro e bom médico que tem muita fé em seu próprio remédio, ele não perguntaria a alguém. Some of them's cowardly enough to get a prisoner with life term and then set him free if he lives over it. Let him take prescription, but in this place we had a real doctor. He come took the prescription himself. Sim, alguns deles são o suficientemente covardes para tomar um prisioneiro com a vida limitada e então colocá-lo livre se ele viver depois daquilo, deixando-o tomar aquela receita. Mas neste lugar nós tivemos um médico verdadeiro. Ele veio, ele tomou a receita. I am that I will be. I am the resurrection and the life, saith God. Eu sou, não eu serei. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Deus. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Martha said, he said, believest thou this? She said, yea, Lord, I believe that thou art the Christ that was to come into the world. Marta disse, ele disse, crês tu isto? Ela disse, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo que havia de vir ao mundo. No matter how much the rest of them call you, I done seen it. Não importa de que te chamem o resto deles, tenho visto isto. The Calvary, he took the injection himself. No Calvário ele mesmo tomou a injeção. And on Easter morning, death couldn't hold him. I am the resurrection and the life. E na manhã da Páscoa, a morte não pôde segurá-lo. Sou a ressurreição e a vida. They injected death into him, but he rose up victorious over the death, hell, and the grave. Amen. Eles injetaram a morte nele, mas ele ressuscitou vitorioso sobre a morte, o inferno e a sepultura. He took the injection himself. Ele mesmo tomou a injeção. And he sent out some doctors to write a prescription who had the revelation of who he was. Who does man say I, the Son of Man, am? E ele vindicou alguns doutores para prescreverem uma receita de que tinham a revelação de quem era ele. Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Peter said, thou art the Christ, the Son of the living God. He said, blessed art thou, Simon. You got it now. Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele disse, bem-aventurado és tu, Simão. Você recebeu agora. I give to you the keys of the kingdom. Whatever you bind on earth, I'll bind it in heaven. If you loose on earth, I'll loose it in heaven. Eu te darei as chaves do reino e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. And on the day of Pentecost, when they seen all this going on, they said, what can we do to get this inoculation? E no dia de Pentecostes, quando eles viram todos estes acontecimentos, eles disseram, o que podemos fazer para conseguir esta vacina? There you read the prescription. He said, now I'm going to write a prescription. It's for you and to your children, and to them as far off, even as many as the Lord our God shall ever call. Aqui ele lê a prescrição, ele disse, agora eu prescreverei uma receita que é para vós, e para os vossos filhos, e para os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Don't fool with the prescription, you'll die. Não faça loucura com a receita, você morrerá. They make it so weak today till it's nothing but denominational water. Eles a fazem tão fraca hoje, até não ser nada, mas água denominacional. Right. Some embalming fluid. They inject into a dead man to make him deader. Algum fluido de embalsamar que eles injetam em um homem morto para fazê-lo mais morto. Oh, but
Brother, there is a genuine anointing. There is a healing. It's for the healing of the soul. Just don't fool with the prescription. Oh, irmãos, há uma unção genuína, há unguento em Gileade, e é para a cura da alma. Simplesmente não faça loucura com a receita. Take the prescription just the way it's written. And God's obligated to His Word. Tome a receita somente da maneira em que está escrita, e Deus está obrigado para com sua palavra. Not obligated to the creed or the dogma or the denomination, He's obligated to His Word. Não obrigado para com um credo, um dogma ou uma denominação. Ele está obrigado para com sua palavra. Follow the prescription, that's the first basis. Siga a receita, esta é a primeira base. Start off, then you're signed up and ready to go to work. A partida, então você estará registrado e pronto para ir trabalhar. Notice, out the camp, Observem, fora do arraial. they have chosen a Barabbas today. Hoje eles têm escolhido um Barrabás. When the gospel has passed back and forth around the world, Quando o evangelho tem ido através do mundo, great signs and wonders has followed the revival. grandes sinais e maravilhas têm seguido o reavivamento. But instead of coming in and trying to do it, they're joining right up with Barabbas. Mas ao invés de entrarem e tentarem fazer isto, eles estão se ajuntando com Barrabás. Before we'll have this nonsense and so forth in our church, we'll be classic like the rest of them. Antes de termos esta coisa sem sentido e demais em nossa igreja, Now they've got Rome and all of them together. A Barabbas. nós seremos classificados com o resto deles. Agora, eles obtiveram Roma e todos eles unidos um Barrabás. Notice, we are then in that great camp, we are invited to go beyond that camp. Observem, então aquele grande arraial, fomos convidados para sairmos fora do arraial. Jesus also, that He might sanctify the people with His own blood, suffered without the gate. Também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Let us go to Him beyond the gate. Watch, bearing His. Saiamos, pois, a ele fora da porta. Observe, levando seu vitupério. Reproach. What was He reproached for? Porque ele levava o seu vitupério. Not because He was Methodist or Baptist. I'll assure you that. Não porque ele era um metodista, eu lhes garanto isto. Not because He was Pharisee or Sadducee, because He was the vindicated Word. Não porque ele era um fariseu saduceu, mas porque era a palavra vindicada. Bearing His reproach. For what? The vindicated Word. That's right, that's what He did. He said, if I do not the works of my Father, don't believe me. If I'm not the answer to all the Scriptures' questions, Levando o seu vitupério. Para quê? A palavra vindicada. E isto é certo. Isto foi o que fez. Disse, se eu não faço as obras de meu Pai, não creais em mim. Se eu não sou a resposta de todas as perguntas escriturísticas, Jesus of the New Testament was Jehovah of the Old. Jesus do Novo Testamento foi Jeová do Velho. Exactly right. I believe as I was telling you, here not some time ago or somewhere in a meeting, it might not have been here. Exatamente, eu creio. Estava lhes dizendo aqui, algum tempo atrás, ou em reunião em outro lugar. Pode que não tenha sido aqui. Jehovah of the Old Testament is Jesus of the New. You remember when I was going squirrel hunting that morning, and there it was, them three big stems run into one out there around the mountain, me standing there looking at it. And I drew up close and took off my hat, laid down my rifle. Jeová do Velho Testamento é Jesus no Novo. Recordam quando eu estava indo a uma caçada de esquilo naquela manhã, e lá estavam aqueles três grandes galhos ligando a um lá em cima, bem na montanha, eu de pé, olhando para aquilo, me aproximei, tirei meu chapéu, coloquei meu rifle no chão. Got up there and a voice shook the woods. Said, Jesus of the New Testament is Jehovah of the Old. Remain faithful. Subi ali e uma voz estremeceu a floresta dizendo, Jesus do Novo Testamento é o Jeová do Velho, permaneça fiel. So, right below there is where the squirrels appeared then. Come into existence when there was none there. Então, bem mais embaixo, foi onde os esquilos apareceram.
vieram à existência quando não havia nenhum lá. That's truth. It's truth. So God knows before who I stand, it's a truth. That's right. It's a truth. E vê, isto é verdade. Deus sabe perante quem estou de pé. É a verdade, é certo, é verdade. Right down in Kentucky, and there's people sitting right here tonight was present when it happened again, the same thing. Lá embaixo em Kentucky, e há pessoas assentadas aqui nesta noite que estavam presentes quando isto aconteceu outra vez. A mesma coisa. Yes. We know that it's the truth. Jesus of the Old Testament. Sim, sabemos que é a verdade. Jesus do Velho Testamento. Like when the Chinese people first come over here, they couldn't read nor write our language. Quando os chineses vieram aqui pela primeira vez, não podiam ler nem escrever nossa língua. But they were great laundrymen. Mas eles eram grandes lavadores. And so you go down to the Chinese laundry, he just got him some clear little white tags. He couldn't read one thing. Então você ia até a lavanderia chinesa, ele simplesmente lhe dava algum velho talão em branco, ele não podia ler coisa alguma. And he knows you couldn't read it if he wrote it. So when you come, he just took this little white piece of paper, something on this order, say right here, and he tore it a certain way like that. Now he give you one piece of paper, and he kept the other piece of paper. E sabia que você não poderia ler se ele escrevesse. Então ele simplesmente tomava seu pequeno pedaço de papel branco, algo assim, e ele o rasgava de certo modo assim. Agora, ele lhe dava um pedaço de papel e guardava o outro pedaço do papel. And then when you come back for your laundry, he said, "Let me see your piece of paper." Então, quando você voltava, ele dizia, deixe-me ver o seu pedaço de papel. And he got him. If it matched, that was it. You got your dirty clothes back clean. Ele o tomava e se aquilo combinasse, estava pronto. Você recebia suas roupas sujas de volta, já limpas. And Jesus matched every prophecy. Every design of Jehovah of the Old Testament is Jesus of the New. E Jesus combinou cada profecia, cada intento. O Jeová do Velho Testamento é Jesus do Novo. He matched everything. Ele combinou tudo. Let me say this with godly fear and respect, but love, but sincerity and knowing where I'm standing. The message of this hour has matched everything the Bible spoke of this hour. Deixe-me dizer isto com temor de Deus, respeito, amor e sinceridade, sabendo onde estou firmado. A mensagem desta era tem combinado todas as coisas que a Bíblia tem falado desta hora. Now, if you got some dirty clothes, turn them in. Agora, se você tem algumas roupas sujas, jogue-as dentro. Are you washed in the blood of the Lamb? Está você lavado no sangue do Cordeiro? Notice, bearing his reproach, because he was the vindicated word. Veja, levando seu vitupério, porque ele era a palavra vindicada. As then, so is it now. He's the same yesterday and forever. Hebrews 13, 12 and 13. We find Hebrews 13:8 also. Como foi então é agora. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Hebreus 13, nós encontramos Hebreus 13:8. Bearing his shame of the gospel, bearing his name. Levando seu vitupério do Evangelho, levando seu nome. He said, I came in my Father's name. Ele disse, eu vim no nome de meu Pai. What is the name of the Father? Qual é o nome do Pai? He came in his Father's name. Ele veio no nome de seu Pai. He said, I came in my Father's name and you received me not. Well, what is the Father's name? I guess you ought to know. Disse, eu vim no nome de meu Pai e vós não me recebestes. Bem, qual é o nome do Pai? Creio que você deve saber. Bearing the reproach of the word. Vê? Levando seu vitupério da palavra. It was always carried out of their camps. They turned it out. Ela sempre foi conduzida para fora de seus arraiais. Eles a rejeitaram. You'll be laughed at, made fun of. Eles rirão de você, te criticarão. And today,
where I once started across the nation. E hoje, onde eu uma vez comecei através da nação, Not speaking about myself. Please don't think this is a personal. não falando a meu respeito, por favor, não pensem que isto é pessoal. Well, my time's gone. I got about 10 pages. Sure, you can see what's left there. See? All right, of notes. Mas meu tempo acabou e tenho cerca de 10 páginas aqui. Podem ver o que resta disto, certo, anotações. But listen, Mas ouçam, first started out, did you know Jesus when he first started? Oh, the young rabbi. primeiramente começou, observou você, Jesus, quando ele primeiramente começou? Oh, jovem Rabi, Oh, he was a wonderful man. Come over our way. Come preach to us. oh, ele é um homem maravilhoso, venha a nós, pregue para nós. But one day he sat down to them Mas um dia ele se assentou com eles and he said, except you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. e ele disse, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. What do you think the doctors and intellectuals of the crowd thought? This man's a vampire. O que pensam que os doutores intelectuais do povo pensaram? Este homem é um vampiro. He wants you to drink human blood. Vê, ele quer que vocês tomem sangue humano. That's too much for us. Get away from this. The priest said he was crazy. I believe it. E isto é muito para nós. Afastem-se. Eles, os sacerdotes, disseram que ele era louco. Eu creio nisto. And the Bible said they walked away. E a Bíblia diz que eles se afastaram dele. Then he had 70 ordained preachers, and he said, I can't have them. Então ele tinha 70 pregadores ordenados. Ele disse, eu não posso tê-los. So he looked around at them. He said, what will you say when you see the Son of Man ascending up into heaven from whence he come? Now, he never explained these things. Então ele olhou ao redor deles, ele disse, bem, que seria, pois se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava, agora ele nunca explicou estas coisas. He just let him alone. Ele simplesmente os deixou a sós. Vem, And they said, Son of Man, what? e eles disseram, Filho do Homem, o quê? We eat with the man. We fish with him. Nós comemos com este homem. Nós pescamos com ele. We lay on the banks with him. We seen the cradle he was rocked in. Nós deitamos nas margens com ele. Nós vimos o berço no qual foi embalado. We know his mother. We know his brother. Nós conhecemos sua mãe, nós conhecemos seu irmão. Who can receive a thing like this? And the Bible said they walked with him no more. Quem pode receber uma coisa como esta? E a Bíblia diz que eles não andaram mais com ele. Then he turned around to Peter and the rest of them and said, I chose 12, you 12. Now from the thousands, he's down to 12. Então ele voltou-se para Pedro e o resto deles disse, escolhi 12, vocês 12. Agora dos milhares, ele abaixou para 12. He said, I chose 12 of you, one of you's the devil. Ele disse, não vos escolhi a vós 12, e um de vós é um diabo. I knowed it from the beginning. Eu sabia desde o princípio. He said, now do you want to go with them? Ele disse, agora quereis vós também retirar-vos? You didn't have to baby and pet and I'll make you a deacon if you join the church. Ele não tinha um bebê e um animal de estimação. E eu farei de vocês um diácono se unir à igreja. No action design. He never even explained it. Não é nenhum eixo que desgasta. Ele nem mesmo explicou isto. Neither could the disciples explain it. Nem mesmo poderiam os discípulos explicarem isto. But you remember he just told them, I knew you before the foundation of the world. Mas recordem, ele simplesmente lhes disse, eu vos conheci antes da fundação do mundo. I ordained you to receive joy with me. Eu lhes ordenei para receberem a alegria comigo. Vem. There it was, before the foundation were predestinated. Aí estava isto, antes da fundação do mundo, predestinados. Those apostles stood there just as stern. They couldn't explain how they were to eat his flesh and drink his blood. Aqueles apóstolos se colocaram lá firmes. Eles não poderiam explicar como eles iriam comer sua carne e beberem seu sangue. They couldn't understand how he ever come down when he's been right there with them all the time. He couldn't explain it. Eles não podiam compreender como ele descera quando ele estava bem lá com eles o tempo todo. Ele não podia explicar isto. The people couldn't explain it.
Nobody could explain it. But Peter made those notable words. No wonder he gave him the keys. He said, Lord, as pessoas não podiam explicar isto, ninguém podia explicar isto, mas Pedro disse aquelas palavras notáveis. Não é de se admirar que ele lhe deu as chaves. Ele disse, Senhor, who would we go to? para onde iremos nós? We are persuaded. We know that you and you alone are the vindication of the promised word today. Nós fomos persuadidos. Nós sabemos que tu somente és a vindicação da palavra prometida de hoje. We know that thou alone has the word of life. Nós sabemos que somente tu tens a palavra de vida. We can't explain those things, but we believe it anyhow. Não podemos explicar estas coisas, mas de qualquer maneira nós cremos. Little Martha said, my brother is dead. A pequena Marta disse, meu irmão está morto. He's laying in the grave, he's rotten, he's stinking. Está deitado na sepultura, ele está podre, cheira mal. Lord, if you would have been here, my brother would not have died. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. But even now, whatever you ask God, God will give it to you. Oh, my. Mas agora mesmo, seja o que for que tu pedirdes a Deus, Deus te dará. Oh, que coisa! He said, I am the resurrection and life. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? She said, Yea, Lord. E aquele que viver e crer em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Ela disse, sim, Senhor. I can't explain it, but I believe it. Eu não posso explicar, mas eu creio. I believe that you're the Christ that was to come into the world. I believe by the noted scripture that you beat the qualification of that. Eu creio que tu és o Cristo que havia de vir ao mundo. Eu creio que através de notável escritura que tu refutas a qualificação daquilo. So where have you buried him? Disse, onde o puseste? Oh, my, something has to happen. Oh, algo tem que acontecer. Every wheel's coming right together at the right time. See? Cada círculo se juntando na hora certa, vem. Walk down to the grave, the Bible said, no beauty which is desiring. Probably a little stoop-shouldered fella. Stood their little shoulders down, tired and weary from walking. Ele desceu até a sepultura, a Bíblia diz, nenhuma beleza havia para que pudéssemos desejá-lo, provavelmente um pequeno sujeito dos ombros inclinados, lá de pé com seus ombros inclinados, cansado e fadigado de andar. He said, Lazarus, come forth! And a man had been dead 4 days stood on his feet. Ele disse, Lázaro, sai para fora! E o homem que havia estado morto por 4 dias se pôs de pé. A Christian Science woman, excuse me if I hurt your feeling, I don't mean to. Uma mulher da ciência cristã, desculpe-me se eu ferir vossos sentimentos. Eu não tencionei fazê-lo. A Christian Science woman right from this church met me out there one day and she said, Mr. Branham. Uma mulher da ciência cristã encontrou-se comigo aqui fora, nesta igreja, certo dia, e ela disse, Senhor Branham, She said, I like your preaching, but there's one thing you do too much on it. I said, what's that? Said, you brag too much on Jesus. ela disse, eu gosto de sua pregação, mas há uma coisa que você coloca muita ênfase. Eu disse, o que é? Disse, você exalta muito a Jesus. So I said, I hope that's all he's got against me. Eu disse, eu espero que isto seja tudo que ele tenha contra mim. Vem, vem. She said, you make him divine. Ela disse, você o faz divino. See, they don't believe he was divine. They believe he was just an ordinary man, good teacher, philosopher. Eles não creem que ele era divino. Eles creem que ele era simplesmente um homem comum, um bom ensinador, filósofo. Said, you make him divine, and he wasn't divine. I said, oh, yes, he was. Disse, você o faz divino, e ele não era divino. Eu disse, oh, sim, ele era. She said, if I prove to you by your own Bible he's not divine, will you believe it? I said, my Bible said so. I believe the Word. That's who he is. Ela disse, se eu te provar através de sua própria Bíblia que ele não é divino, crerá você nisto? Eu disse, minha Bíblia diz assim. Eu creio na palavra. Isto é o que ele é. And she said, in St. John the 11th chapter, when Jesus went down to the grave of Lazarus, the Bible said he wept. I said, well, that's got to do with it. She said, well, that showed he wasn't divine. Eu disse, bem, o que tem isto a ver com isto? Ela disse, bem, isto mostra que ele não é divino. I
I said, you just failed to see who the man was. He was both God and man. Eu disse, você simplesmente falhou em ver que ele era homem. Ele era ambos, Deus e homem. Is a man weeping when he's weeping for their sorrow. But when he stood and said, Lazarus, come forth! And a man had been dead 4 days, stood on his feet again. That was more than a man. Ele era um homem chorando quando ele estava lamentando por suas tristezas, mas quando ele se pôs de pé e disse, Lázaro, sai para fora. E um homem que havia estado morto por 4 dias se pôs de pé outra vez. Aquilo era mais do que um homem. Yes, sir. Yes, indeed. Sim, Senhor. Sim, realmente. I've often made the expression, when he come down off the mountain that night hungry, he was a man. Eu sempre fiz esta declaração. Ele desceu da montanha naquela noite faminto. Ele era um homem. He was hungry the next morning, he was a man, but when he took 2 biscuits and 5 fish and fed 5,000, taking up 7 baskets, that was more than a man. Mas quando ele tomou 2 pães e 5 peixes e alimentou 5.000, tirado de 7 cestos, aquilo era mais do que um homem. Yes, sir. He was a man on the cross when he cried, my God, has thou forsaken me. When he cried, give me a drink, and he gave him vinegar and gall. He was a man crying. Sim, Senhor. Ele era um homem na cruz quando ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Quando ele clamou, dá-me de beber, e eles lhe deram vinagre e fel. Ele era um homem chorando. But on Easter morning, when he broke every seal of death, hell, in the grave, and rose up, he was more than a man. Mas na manhã da Páscoa, quando ele rompeu cada selo da morte, inferno e sepultura, e quando ele ressuscitou, ele era mais do que um homem. He was a man that night laying on the back of that little boat where he's out there with the disciples and 10,000 devils of the sea swore they'd drowned him. Ele era um homem naquela noite deitado na parte de trás daquele pequeno barco onde ele estava lá com os discípulos e 10.000 demônios no mar juraram que eles o afogariam. Out there in a little ship like a bottle stopper out there like that, he was so tired didn't even wake him up. He was a man when he was asleep. But when he put his foot on the brail of the boat and looked up and said, peace, be still, and the winds and the waves obeyed him, that was more than a man. It was God! Lá fora, em um velho e pequeno barco, como uma garrafa rolhada lá assim, ele estava tão cansado, nem mesmo despertou. Ele era um homem quando ele estava dormindo, mas quando ele colocou de pé na beira do barco e olhou para cima e disse, cala-te, aquieta-te. E o vento e as ondas obedeceram. Aquilo era mais que um homem, era Deus. Oh, one of the poets said, living he loved me, dying he saved me, buried he carried my sins far away, rising he justified freely forever. Someday he's coming, oh glorious day. Yes, sir. Não é de se admirar que o poeta disse, vivendo ele me amou, morrendo ele me salvou, sendo sepultado ele levou meus pecados para longe, ressuscitando, ele me justificou livremente para sempre. Algum dia ele virá. Oh, que dia glorioso, sim, Senhor. Go beyond the camp. I don't care what it costs. This consecrated cross I'll bear till death shall set me free. Then go home, a crown to wear, for there's a crown for me. Saindo fora do arraial, não me importa quanto custará. Esta cruz consagrada eu levarei até a morte me livrar. Então em casa receberei uma coroa, pois há uma coroa para mim. Closing, I'll say this. I was reading a story some time ago on a judge. Concluindo, eu direi isto. Eu estava lendo uma história de algum tempo atrás sobre um juiz. He's a just man, a good man. He's loved. Ele era um bom homem, justo, um bom homem e amado. And there's a bunch of people in the city that thought they could get by with anything, so they had plenty. E lá havia um grupo de pessoas na cidade que pensavam que podiam passar por despercebido em tudo. Então, elas tinham bastante. So they opened up a house of ill fame, run a liquor store, everything like that. It was illegal. Então elas abriram uma casa de má fama para vender bebidas, tudo assim, o que era ilegal. And it was caught by the law, the federal man, and was brought to court. E eles foram apanhados pela lei, um agente federal, e levaram-os para o tribunal. And when all the people of the little city gathered in, they know this man had
done a lot of things around there. E quando todas as pessoas da pequena cidade se juntaram, eles sabiam que aquele homem havia feito muitas coisas por ali. Man that had run the ill-famed place. O homem que havia colocado o lugar de má fama. And the jury found the man guilty because he's caught open-handed. And so then the judge found him guilty and sentenced him for so many years. E o júri achou os culpados e os sentenciou por muitos anos. Without bond, without appeal or anything, he sent him because that's what the law read. Sem apelo ou nada, os enviou porque aquilo era o que rezava a lei. The people outside the court raised him and said, "You know what? Every person in this town will hate you." Said they hate you for making that decision on that man. As pessoas fora do tribunal correram e disseram: "Você sabe de uma coisa? Cada pessoa nesta cidade te odiará." Disse: "Elas te odiarão por teres tomado aquela decisão com aqueles homens." They was all gamblers themselves. And he said, we'll all hate you. We'll never elect you again. Todos eles eram jogadores. E eles disseram: Todos nós te odiaremos, nunca mais te elegeremos outra vez. We'll never be one of us vote for you, booing him as he went down the street. Nunca haverá mais nenhum voto nosso para você. Gritando com ele enquanto ele descia a rua. Just a minute. He said, "Let me have a word." E ele parou um momento. Disse: "Deixe-me dar uma palavra." He said, "I've done exactly what was my duty." Eu fiz exatamente o que era meu dever. The man was guilty no matter who he was. O homem era culpado, não importa quem seja ele. And I had to sentence him according to the law that I swore I'd uphold. Eu tive de acordo com a lei que sentenciá-lo, pois jurei que seria fiel à mesma. He said, "You're hated in this town." Disseram: "Você é odiado nesta cidade." He said, "But I'm loved greatly at home by my people." Ele disse: "Mas em casa eu sou grandemente amado pelos meus." We might think the same thing if you pardon expression. Nós podemos pensar nessa mesma maneira se vocês perdoarem a expressão. I stood for what I have been saved to do. Uphold this word of God. Tenho me firmado naquilo que me foi dado a fazer, sustentando esta palavra de Deus. I know the denominations hate me for the things that I say, but I'm greatly loved in His house, among His people. Let us pray. Eu sei que as denominações me odeiam pelas coisas que eu digo, mas eu sou grandemente amado em casa, entre seu povo. Oremos. Lord Jesus, we may be hated by the world. Senhor Jesus, nós podemos ser odiados pelo mundo, but loved of the Father. mas amados do Pai. Help us, dear God. Ajuda-nos, querido Deus. Help these people. That each one of them, Lord, that thy blessings will rest upon them. Ajude estas pessoas, que cada uma delas, Senhor, que tuas bênçãos desçam sobre elas. Let us go beyond the camp now. Que possamos sair fora do arraial agora. Let us go beyond our own thinking. Let us go by the thinking of God. Que possamos sair fora de nosso próprio pensamento. Que possamos ir pelo pensamento de Deus. The Bible said this, "Let the mind that was in Christ be in you." A Bíblia diz isto, que a mente que estava em Cristo também esteja em vós. So let us think His thoughts, not our own thinking, because most of the time we're wrong. Então tenhamos seus pensamentos, não nosso próprio pensamento, porque a maioria das vezes estamos errados. So to be sure, let His mind rest in us, and His mind was to do the Father's will, and the Father's will is His promised word. Então, para estarmos certos que sua mente descansa em nós, e sua mente era para fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é a palavra prometida. Let us go beyond the camp tonight, Lord. Que possamos sair fora do arraial nesta noite, Senhor. And find Jesus. Encontrarmos a Jesus. We'll never find Him by joining the church. We'll never find Him by shaking hands with some minister
or signing some creed or something that we promised to go to Sunday school so many days out of the year and so forth. We'll only find Him in the Word because He is the Word. Nós nunca o encontraremos em estreitar as mãos de algum ministro ou escrevendo algum credo ou algo que prometemos ir à escola dominical tantos dias no ano e assim sucessivamente. Nós somente o encontraremos na palavra, porque Ele é a palavra. And as we see this day promised that He'd be outside the camp. E como vemos na promessa desse dia, que Ele estaria fora do arraial. Put out again. Now let us go beyond the camp, ready to bear His reproach, hated of this world, but loved of the one who has invited us to the camp. Grant it, Lord. Colocado para fora outra vez. Agora saiamos fora do arraial, prontos para levar seu vitupério, odiados por este mundo, mas amados daquele que nos tem convidado para o arraial. Permita isto, Senhor. If there be those here who doesn't know Him and has never went beyond the camp of some church affiliation, yet you profess to be a Christian. E se aqui houver alguém que não o conhecem e que nunca saiu fora do arraial da filiação de uma igreja, mesmo que professem ser cristãs. But when you say these things, I believe that for another day, that shows it cannot be the Holy Spirit. Mas quando você diz estas coisas, eu creio que era para outros dias. Isto mostra que não pode ser o Espírito Santo. How can a man that's filled with the Holy Ghost ever be baptized using the name of Father, Son, Holy Ghost? Como pode um homem que está cheio do Espírito Santo ser alguma vez batizado o nome Pai, Filho e Espírito Santo? When Paul, the great apostle, said, if an angel comes from heaven, Quando Paulo, o grande apóstolo, disse: se um anjo vier dos céus, you might have done it one time not knowing any different. você pode ter feito isto uma vez, não sabendo nenhuma diferença. Those people did it not knowing different. In Acts 19, Aquelas pessoas fizeram isto não conhecendo a diferença em Atos 19. but said an angel preaches anything different, let it be accursed. Mas disse: se um anjo pregar qualquer coisa diferente, isto seja anátema. How can you accept some creed or some ism, something other, when the Bible said the promises unto you, this same thing, the real baptism of the Holy Spirit? Como pode você aceitar algum credo ou ismo ou alguma outra coisa quando a Bíblia diz que a promessa é para vós, esta mesma coisa, o verdadeiro batismo do Espírito Santo? How can the Holy Spirit that wrote the Word Como pode o Espírito Santo que escreveu a palavra be in you denying the Word? estar em você negando-a? How can it deny when the very Holy Spirit itself said, if any person shall add one word to this or take anything from it, I'll take his part out of the book of life. Se qualquer pessoa acrescentar uma palavra a esta, ou tirar qualquer coisa dela, eu tirarei sua parte do livro da vida. How can the Holy Spirit then take anything from the Word or add anything to the Word? Como pode o Espírito Santo então tirar qualquer coisa da palavra, ou acrescentar qualquer coisa à palavra? My friend, both here and in the invisible world where the tape will go, invisible to us now, let that go deep in your heart from this morning's message on the teaching. Meu amigo, ambos aqui no mundo invisível onde a fita irá, invisível para nós agora. Deixe que isto vá profundo de vossos corações, este ensinamento da mensagem desta manhã, vendo onde estamos. Seeing where we are. If you never have yet ever taken this prescription that I spoke of a while ago, won't you receive it? Se você ainda não aviou a receita da qual eu falei há algum tempo atrás, não quer você recebê-la? We're here to do everything that we can for you. Nós estamos aqui para fazermos tudo o que pudermos para ajudar-lhes. To help you. I'm only a witness. I'm only an electioneer. As we have in Louisville now, the Democrat Convention of Kentucky that... Eu sou simplesmente uma testemunha. Sou simplesmente um propagandista eleitoral, como nós tivemos em Louisville,
Agora, a Convenção Democrata de Kentucky. They're building the platform for their man to be elected. Eles estavam construindo a plataforma para seus homens serem eleitos. I'm also building a platform for my Lord. Eu também estou construindo uma plataforma para o meu Senhor. Won't you receive him tonight as your own? Não quer você recebê-lo nesta noite para si mesmo? With our heads bowed and our hearts also in this moment. Com nossas cabeças inclinadas e nossos corações também neste momento. Would you just raise your hands and say to God, not to me, I'm just a man. Poderia você simplesmente levantar sua mão e dizer para Deus, não para mim, eu sou somente um homem. Raise your hands to God, say, God, be merciful to me. I truly want all these things that I've heard about. I want to go beyond the camp. I don't care what anyone says. God bless you. At the hands. I want to go without the camp. Levante sua mão para Deus, diga, Deus, seja misericordioso para comigo. Eu verdadeiramente quero todas estas coisas que eu ouvi. Eu quero sair fora do arraial. Não me importa o que alguém diga. Deus te abençoe. De mãos dadas. Eu quero sair fora do arraial. No matter what it costs me, I'll take my cross and bear it every day. Não importa o que isto custe para mim. Eu tomarei minha cruz e a levarei cada dia. I'll go beyond the camp. No matter what people say about me, I want to follow him outside the camp. I'm ready to go. Eu sairei fora do arraial. Não importa o que as pessoas digam a meu respeito. Eu quero segui-lo fora do arraial. Estou pronto para ir. Heavenly Father, you've seen those hands, maybe 100 people or more in the building raised up their hands. Pai Celestial, tu estás vendo aquelas mãos. Talvez 100 pessoas ou mais no edifício levantaram suas mãos, Senhor. Lord, there's something near them now, some other person, the person of Christ, the invisible to the natural eye, and it has caused them to make a decision. Há algo perto deles agora. Alguma outra pessoa, a pessoa de Cristo, invisível para o olho natural, e tem lhes causado uma decisão. In their own life, they know as they look into a mirror, they see there's something missing, and they want their lives to be shaped according to the promise of God. Em suas próprias vidas, elas sabem como olham em um espelho. Elas veem que está faltando algo, e suas vidas, elas querem que sejam moldadas de acordo com a promessa de Deus. And they've raised their hands with deep sincerity. E elas levantaram suas mãos com profunda sinceridade. Help them, Lord, to the great door tonight, to the sheepfold. May they come in sweetly and humbly. Ajude-as, Senhor, até a grande porta do aprisco, que elas possam vir docilmente e humildes. Grant it. They're yours, Lord. Deal with them. Permita isto. Elas são tuas, Senhor. Trate com elas. Now, they could not have made that decision. They could not have raised their hand. Agora, elas poderiam ter feito aquela decisão. Elas poderiam não ter levantado suas mãos. Without a supernatural something. Com algo sobrenatural. It shows there's a life there somewhere. Isto mostra que em algum lugar há uma vida. For according to science, gravitation would hold our hands down. But there was something that struck their mind that made them defy the law of gravitation and put up their hands towards the Maker that brought them. Pois, de acordo com a ciência, a gravidade seguraria nossas mãos para baixo. Mas lá houve algo que atingiu suas mentes e os fez desafiarem a lei da gravidade e colocarem suas mãos para cima em direção ao Criador, o qual os trouxe. Yes, I want to go all the way. I want to go beyond the camp tonight. Sim, eu quero ir por todo o caminho. Quero sair fora do arraial nesta noite. Lord, the pool is ready for the first move after repentance, then being baptized, and a promise to receive the Holy Ghost. Senhor, a chamada está pronta para o primeiro movimento depois do arrependimento, então sendo batizados e a promessa de receber o Espírito Santo. And this last day is a calling back to the original faith
Nestes últimos dias, um chamado de volta à fé original, the original prescription. a receita original. We see too many people away from Christ dying under these other man-made prescriptions. Nós vimos tantas pessoas afastadas de Cristo morrendo com estas outras receitas feitas pelos homens. They may be ever so good in their denomination, but Lord, I want your prescription. Eles podem ser tão bons em suas denominações, mas, Senhor, eu desejo a sua receita. You're our doctor. Tu és nosso médico. There is a doctor. There's balm in Gilead. Há um médico, há algum unguento em Gileade. There's a physician here tonight to heal every sin-sick soul, to heal every physical being. Great doctor. Há um médico aqui nesta noite para curar a alma enferma e pecaminosa, para curar a cada ser físico. Grande médico. Of all times, great creator of the heavens and earth, come now, will you, among us, and speak to us in the name of Jesus Christ. De todos os tempos, grande Criador dos céus e da terra, vem agora, venha tu, no nosso meio, e fales conosco no nome de Jesus Cristo. While each one prays in their heart, Cada um ora em seu coração. Lord Jesus, help me now. Senhor Jesus, ajude-me agora. And if you've never been baptized, then you're convinced. I haven't preached on baptism. But you're convinced that you should be baptized. And Christian baptism, the only way that any Christian... Se você nunca foi batizado e está convicto, eu não preguei sobre o batismo, mas você está convencido de que deve ser batizado no batismo cristão, a única maneira que qualquer cristão. What if you come up there baptized in some other way, and the same Jesus has said, who will take one word or add one word, the same will be taken out of his part of the book of life? O que seria se você subisse lá e fosse batizado de outra maneira e o próprio Jesus disse, o que tirar uma palavra ou acrescentar, uma da mesma será tirada do livro da vida? Jesus said that, and he said all scriptures is inspired and must be fulfilled. Jesus disse isso. Ele disse, toda a escritura é inspirada e deve ser cumprida. Now you know different. What will you do about it? Agora vocês sabem diferente. O que fará você a respeito disto? If you've only had a sensation or something, I believe in sensations. Se você teve apenas uma sensação ou algo, eu creio em sensação. If you've only danced in the Spirit, spoke in tongues, I believe in that too. Se você simplesmente dançou em espírito, falou em línguas, eu creio nisto também. But if that's all the farther, and your spirit in you tells you not to follow the word when you know it's right, Mas se isto é tudo, e o Espírito que está em você lhe diz para não seguir a palavra quando você sabe que ela está certa, there's something wrong with that spirit. há algo errado com aquele Espírito. It isn't the Holy Spirit. It can't be. Não é o Espírito Santo. Não pode ser. See, it would identify its own word. You know that. E isto não identificará sua própria palavra. Vocês sabem disso. You can make ready and come now while we're praying. Vocês podem se aprontar para virem agora enquanto estamos orando. Jesus of Nazareth, come close now and speak to every heart. Jesus de Nazaré, aproxima-te agora e fala a cada coração. I commit them to you. May they be all these hands are trophies of the message, Lord. Eu os encomendo a ti, que eles possam ser todas estas mãos. Elas são troféus da mensagem, Senhor. From you and your great august presence is with us now. De ti e de tua grande presença augusta que está conosco agora. Any man that's sensitive to the Spirit can tell that you're here. Qualquer homem que é sensível ao Espírito pode dizer que tu estás aqui. This great feeling of sacredness. Este grande sentimento de santidade. Grant it, Lord, just now. In the name of Jesus Christ. Conceda isto, Senhor, agora mesmo, no nome de Jesus Cristo. Now with our heads bowed, if there's a man here that would want to be baptized in the name of Jesus Christ, want to repent, want to seek the baptism of the Spirit, there's a room open to my left. Women, to the right. There'll be someone in there to instruct you. There's baptismal gowns waiting, everything. Now while we keep our heads bowed, singing. Agora, com nossas frontes inclinadas, se há algum homem aqui que desejaria ser batizado no nome de Jesus Cristo, deseja se arrepender, deseja procurar o batismo do Espírito Santo,
Há um quarto aberto à minha esquerda, mulheres da direita. Lá haverá alguém para instruir. Há capas para batismo esperando tudo mais. Agora, enquanto conservamos nossas cabeças inclinadas, cantemos. I can hear my